estamos começando mais uma edição do Espírito Santo em Debate. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de rochas ornamentais aqui no Espírito Santo e também sobre toda a movimentação em torno da Vitória Stone Fair, a Feira do Mármore e Granito. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Cecília Milanês, ela é da Milanês e Milanês. Cecília, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade. Ok, e também o Romildo Tavares, ele que é superintendente do Cindy Rochas. Romildo, muito bem-vindo também ao nosso programa. Em nome do presidente, nós agradecemos pela oportunidade e por esse convite. Bom, Cecília, vamos começar então falando um pouquinho da feira, né? O que essa feira, ela representa aqui para toda a comunidade que mexe com granito e também para a sociedade do Espírito Santo, né? A feira é um dos instrumentos indutores desse crescimento, né, do setor, no que se refere principalmente às exportações, é onde Vitória contribui bastante. E essa feira, ela acontece agora de 7 a 10 de fevereiro, no pavilhão de Carapina. Todos os trabalhos estão sendo desenvolvidos, bastante adiantados. Nós vamos ter uma presença muito intensa de expositores nacionais e internacionais, totalizando 420 empresas, sendo que internacionais a gente tem um número superior a 110 expositores de 18 países do mundo, que de lá vão trazer ou tecnologia, ou pedras, ou mármores, ou produtos, para também se associarem aqui, quer dizer, apresentarem junto com as pedras do Brasil, que é a nossa maior diversidade do planeta. Então é uma feira, o Brasil hoje está chamando muita atenção do mundo, a feira está superior ao do ano passado, superior a todos que já existiram. Então vai ser uma grande feira, com um impacto bastante positivo na cidade. Bom, Romildo, o Espírito Santo ele é referência para o Brasil, né, em termos de exploração e também de beneficiamento da rocha, né? Como é que o senhor vê esse crescimento ao longo dos anos desse mercado? Nós podemos sentir, e a feira é um grande termômetro, até porque ela representa um momento peculiar no setor de rochas ornamentais do Brasil, porque nós temos o privilégio, como já disse a Cecília, de termos uma feira entre as 3 maiores feiras do segmento no mundo. Isso para o Espírito Santo é um grande privilégio, porque valoriza o produto que é especificamente capixaba. Essa feira ela é a oportunidade do empresário fazer a demonstração, expor os seus produtos, a forma de trabalho, e também para que o governo e a própria sociedade compreenda e entenda o grande segmento alavancador, gerador de emprego, de divisas e principalmente porque no aspecto social consegue manter a cadeia produtiva desde a mineração até a marmoraria em todos os 78 municípios do estado. Poucas atividades conseguem ter essa diversificação e essa contribuição para a manutenção da pessoa no próprio local em que nasce. Então é uma atividade essencialmente voltada, direcionada na distribuição de renda, na manutenção da pessoa na própria localidade em que nasce, e isso vem contribuindo muito, de forma bastante acentuada com a economia do estado. E fora o aspecto econômico, empresarial, que é importante, que é isso que dá sustentação à atividade, na representação de 7% de participação no PIB capixaba. Isso realmente é importante e a feira representa esse momento. Bom, Cecília, a senhora estava me falando que a feira é uma vitrine, né, do que acontece assim, no mercado da rocha aqui no estado. O que normalmente é apresentado lá que faz com que essa vitrine ela seja bem vista lá fora? O Brasil tem a maior diversidade do planeta, então são sempre lançados novos materiais e as empresas se esmeram bastante no acabamento dos estandes, apresentando sempre uma linha nova de produto. E é isso que todo mundo espera o ano para os grandes lançamentos de novos materiais. Então a Feira de Vitória com certeza é a maior vitrine, onde o empresário vem para programar suas compras anuais, é uma das primeiras feiras do calendário do ano, e ela vem para poder, eles fazem essa compra para trabalhar o ano todo. Então, é uma grande fornecedora de matéria-prima para o mundo e também vem os fabricantes de tecnologia que querem vir aqui apresentar alguma máquina nova. Nós temos uma área muito forte lá de equipamentos para mineração,
onde a parte de máquinas pesadas, todo ano elas estão lá bastante intensa. Aí, além de design, materiais novos, aplicabilidade do granito. Então, cada empresário faz um trabalho realmente muito bonito e que chama atenção e é considerado uma das feiras mais bonitas do Brasil, dita por várias autoridades e empresários. É uma feira relativamente muito bonita, exatamente pela aplicabilidade da pedra e pela forma com que ela é apresentada. Hoje a gente fala da Vitória Stone Fair, né? Mas já teve uma época que era uma feira só e era só em Cachoeiro, né? Por que houve essa mudança? Porque Cachoeiro foi onde tudo começou, né? Onde tem uma forte logística setorial e a feira ficou lá durante 15 anos. Só que houve um crescimento muito grande da feira e devido ao grande número de visitantes, de expositores, a cidade tinha uma dificuldade logística. E aí foi decidido pelas entidades que teria uma feira em Vitória, mas que também permaneceria a feira de Cachoeiro, onde houvesse dois focos. Vitória trabalharia para o mercado externo e Cachoeiro ficaria para o fortalecimento do mercado interno. E isso ao longo do tempo conseguiu, já são 8 edições, né? São 10 edições que agora em Vitória são 10, a 10ª de Vitória. E durante essas 10 edições foi conseguido que as duas feiras fosse cada uma tendo o seu foco e atingindo o seu objetivo. Então, graças a Deus, é muito difícil, não é fácil, fazer duas feiras no mesmo estado, do mesmo segmento. Isso é um potencial que o Espírito Santo tem, pela capacidade empresarial, pela grande participação que ele tem nesse mercado brasileiro, chegar a 70% de toda a produção nacional, e isso permite que sejam realizadas duas feiras, né, em um ano só. E também só no Brasil, só no Espírito Santo, na América Latina. Então, só aqui tem a Feira Internacional do Mármore do Granito. Bom, Romildo, o senhor falou da questão social, né, naquela outra pergunta. Esse segmento de rochas ornamentais, ele foi responsável pelo crescimento de vários municípios do interior, o desenvolvimento econômico desses municípios, né? Como é que o senhor vê esse desenvolvimento? Assim, foi rápido, de uma certa forma. É verdade. A história econômica do Espírito Santo mostra que, ao longo do tempo, tivemos fases aí do café, da madeira, e nos últimos anos, nos últimos 15 anos pelo menos, ficou bem evidenciado o crescimento do setor de rochas ornamentais, principalmente na região noroeste do estado do Espírito Santo, em que nós encontramos uma grande variedade de granitos e tudo isso vem contribuindo para que esses municípios passassem a ter uma autonomia financeira, passassem a ter uma autonomia de receita, no sentido de que pudesse estar fazendo a aplicação desses recursos para o bem comum, né, em benefício da população. O sul do estado, historicamente, ele é caracterizado pela excelente lente de mármore existente em toda a região de Cachoeiro, envolve praticamente quase todo o sul do estado, e o que também vem contribuindo decisivamente no crescimento da atividade. E, com isso, formou-se um grande APL de rochas em Cachoeiro da Pimirim, reconhecido pelo governo federal como um dos mais organizados do Brasil, contribuindo para que pudesse ser instalado e implantado ao longo desses anos um grande parque industrial com fornecedores de máquinas, equipamentos, insumos e todas as atividades e serviços que envolvem, que necessita de apoio ao desenvolvimento do setor de rochas. Bom, no início da exploração, né, principalmente nesses municípios do interior, o problema maior era a falta de experiência para lidar mesmo com o beneficiamento, né? Essa falta de experiência, ela foi vencida já? Você pode dizer que sim? Nós estamos numa fase de ajustamento, porque o empresário que trabalha com rochas ornamentais, ele é quase como que um garimpeiro, porque trabalha em pequenas áreas e geralmente em locais, em regiões que não providas de infraestrutura adequada necessária, não só material como de pessoal também. Então, na verdade, o empreendedor, quando ele busca um local para instalar uma mineração, ele vai conseguir isso em regiões bastante afastadas. Nessa situação, é necessário que ele leve o recurso financeiro, leve máquinas, equipamentos,
leva inclusive pessoal. E a ida desses técnicos preparados para o desenvolvimento da mineração acaba se multiplicando com a formação de mão de obra da própria região. E posteriormente, com o processo industrial, nós buscamos o apoio e temos conseguido o apoio do SEBRAE, da FIDES, através das suas casas, do IEL, do SENAI, do SESI, no sentido do treinamento e da capacitação da mão de obra. Então, a interiorização da atividade de rochas ornamentais é um fator decisivo na melhoria de vida das pessoas daquelas regiões e levando, inclusive, um crescimento não só financeiro, a independência financeira, mas também um crescimento profissional dessas pessoas. Bom, Cecília, de todas essas edições da Feira Internacional do Mármore, quais foram as mudanças assim, mais significativas que a senhora aponta, né? A evolução da feira, que a gente poderia dizer? Eu diria o seguinte, uma das contribuições que ela tem dado para o turismo do Espírito Santo, turismo de negócios. Então, quando a feira começou, a gente ainda tinha uma rede, né, uma rede hoteleira pequena. Houve um crescimento muito grande dessa rede. Hoje a rede do hotel dá para atender bem, embora às vezes o pessoal eles tenham um precinho um pouco superior aos dias comuns, mas isso é uma questão de mercado e demanda que a gente não aprova, mas é uma coisa que acontece. E, além disso, a cidade ainda não se preparou para explorar, porque Vitória não é normal ter muita feira. São Paulo nós temos 320 feiras, né, durante o ano, só pelos promotores associados da nossa União Brasileira dos Promotores de Feira. No Espírito Santo, a gente chega aí a 4, 5 feiras, sendo que a de mármore e granito é a maior, é que impacta mais nessa área do turismo. Então, não existe ainda aquele aproveitamento desse turista que vem. Então, nós vamos estar aqui agora em fevereiro, de 7 a 10, com pelo menos 3.000 a 4.000 visitantes internacionais na cidade, que vão frequentar os restaurantes, que poderiam estar sendo oferecidos. Então, nós não temos ainda uma malha eficiente de oferta de serviços. Então, passeios turísticos, exploração do nosso turismo náutico. Então, nós não temos ainda isso aqui, que poderia gerar muito mais renda com esse evento. Só que isso, com o tempo, isso vai ser desenvolvendo devagar, igual a rede hoteleira, entendeu? Porque também não pode se adequar uma cidade para uma feira que daqui a pouco não tem aquele volume no dia a dia. Mas, devagarinho, as pessoas vão se preparando. Então, por exemplo, durante a feira, nós vamos estar trabalhando com mais de 50 montadoras. Aqui no Espírito Santo já nasceram montadores, já nasceram arquitetos, que hoje são especialistas na criação de design para estandes, têm desenvolvido o mercado de trabalho nessa área de montagem. Vem de fora, mais de 50 também. A parte de receptivo, frota de carros, de transporte de executivos, aeronave para levar em pedreira e, inclusive, casas noturnas, bares, restaurantes, buffets. Vários restaurantes já estão com a sua demanda para mesas reservadas. Tem muitos expositores que dão festas. Então, movimenta toda aquela cadeia produtiva do turismo, que é muito importante para a cidade. Então, é um evento que passa, mas que deixa uma boa renda para a cidade onde ele acontece. E a gente fala que realmente a Serra, né, que o impacto também vem para Vitória, mas o município da Serra, tendo um evento dessa magnitude, que além de gerar imposto ainda com serviços que são gerados lá, também divulga, promove, e é um evento que a cidade tem que abrigar, porque realmente ele é muito importante para todas as pessoas que aqui vivem, porque gera realmente emprego e renda. Bom, Cecília, eu vou pedir licença, senhora, um instantinho, para o Romildo também, porque este primeiro bloco chegou ao final, mas você que está acompanhando o Espírito Santo em Debate, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Espírito Santo em Debate, que hoje está falando sobre o mercado de rochas ornamentais aqui no Espírito Santo. Nossos entrevistados são Cecília Milanês, da empresa Milanês e Milanês, organizadora da Vitória Stone Fair, e também o Romildo Tavares, ele que é superintendente do Cindy Rochas. Bom, Romildo, a estrutura, né, do mercado de rochas aqui no estado é uma mega estrutura. Para manter tudo isso funcionando, né, em pleno funcionamento, é preciso de uma estrutura institucional muito boa também, né? Exato. O setor de rocha ele está estruturado aqui no estado do Espírito Santo com algumas entidades lideradas pelo Cindy Rochas, que tem já 37 anos de existência
e vem atuando, e ao longo do tempo, em função da necessidade de constituir parceiros que pudessem estar ajudando na gestão, na governança dessa atividade, à medida que ela foi crescendo, foi constituído, né, o Centro Tecnológico, que é o CETEMAG, e posteriormente foi constituído também o Crédito Rochas, que é a cooperativa de crédito, assim como o Centro Rochas, que é uma associação nacional dos exportadores de rochas. Essas entidades, elas se organizaram, elas se estruturaram no sentido de fazer com que o setor de rochas pudesse estar bem representado aqui no estado do Espírito Santo. E com essa estrutura, vem permitindo, inclusive, que essas entidades, eventualmente, estejam participando de decisões, de ações de trabalho, de grupos de trabalho a nível nacional, todos sempre envolvendo de interesse do setor de rochas ornamentais. Mas toda a estrutura que se tem, assim, uma grande estrutura, ela tem também os seus problemas, os seus desafios, os seus gargalos, né? Hoje, qual o maior desafio, né, desse segmento? O setor de rochas do Espírito Santo, não só do Espírito Santo, mas o setor de rochas brasileiro, já experimentou algumas dificuldades grandes em passado recente, tanto que Rio e São Paulo, que tinha a atividade de rocha era muito acentuada, praticamente foi extinta essa atividade, e hoje o Espírito Santo vem experimentando algumas dificuldades, aquilo que nós podemos considerar como gargalos, porque temos um problema seríssimo de que o padrão brasileiro de transporte é o rodoviário. O rodoviário, nós sabemos que as estradas brasileiras são deficientes, apesar do esforço dos governos, mas ainda há uma grande deficiência, tanto que a BR-101, que corta o Espírito Santo, já iniciou o processo de privatização, que nós vamos experimentar algum ganho a partir em 4 a 5 anos. Isso significa que se está privatizando é porque não está atendendo adequadamente a demanda existente. Esse é um dos fatores. O outro, na área de exportação, sem dúvida nenhuma, é a questão portuária. Entendemos que o terminal de Vila Velha já está saturado e vem já demonstrando dificuldade de atendimento, não só o setor de rocha, mas os setores exportadores do Espírito Santo. E isso faz com que os grandes navios não venham à Vitória, o que encarece o custo do frete para as diversas regiões do mundo, principalmente se levarmos em conta que as exportações brasileiras estão concentradas nos Estados Unidos e na China, nós temos uma perda de competitividade com alguns países do bloco asiático e da própria Europa, que é o caso da Itália, da Espanha e da Turquia. Isso sem falarmos de que nós temos ainda algumas dificuldades, e aí já são dificuldades do próprio setor que vem se ajustando, que vem se adaptando nas áreas ambientais e nas áreas de saúde e segurança do trabalho, que como sempre, são áreas que envolvem as pessoas, o meio ambiente, envolve as pessoas. Então, isso requer grandes investimentos, grandes atenções, e para isso o Sindirochas vem, as diretorias, os conselhos das entidades, principalmente do Sindirochas, vem procurando atuar com bastante eficiência na busca de levar o conhecimento, envolver o empresário, envolver também o trabalhador, para que ele tenha uma consciência de que a melhor forma de trabalho é aquela em que se obedece, em que se cumpre perfeitamente a legislação. Isso traz a tranquilidade para o empresário e também para o trabalhador, ele se torna mais eficiente e leva mais tranquilidade à própria família, porque a redução do número de acidentes, nós temos comprovado, vem se acentuando a cada ano, exatamente em função dos investimentos que vêm sendo feitos nessas áreas. Bom, Cecília, falando um pouquinho de turismo, né, como no primeiro bloco a senhora comentou do turismo de negócios, que toda essa movimentação em torno do mercado da pedra provoca. O que poderia ser melhorado, na sua opinião, que pudesse atrair
mais, né, essas pessoas, ou que pudesse recebê-las de melhor forma? O Espírito Santo ainda não tem um equipamento adequado, né, para uma feira internacional. Então, nós não temos um centro de eventos climatizado. Você imagine fazer uma feira dessa em fevereiro. Eu tenho que climatizar lá uma área monstruosa, que, só para vocês terem uma ideia, de frete que vem de São Paulo para cá, são 50 carretas. Aquilo tudo é alimentado na geração de energia, forrando pavilhões, para poder dar um ambiente ideal para negócio, porque o calor de 38, 40 graus durante a feira e ela durante o dia é muito, muito difícil. E o Espírito Santo não tem esse equipamento ainda. Então, as grandes feiras, elas acontecem em São Paulo. Então, fora do eixo, né, a maioria delas. E eu estando em São Paulo um dia desse com um empresário que faz do nosso segmento, ele falou o seguinte, fazer feira em Macaé, né, que eles passaram a fazer uma feira em Macaé. Nunca tinha feito feira fora do eixo de São Paulo. Fazer a feira de Macaé era uma aventura. Aí eu falei, porque você não conhece a do Espírito Santo, tá? Do mármore e granito. Que realmente é um desafio. Você tem que lidar com uma série de coisas, né? Que você tem que contratar, contar com bastante fornecedor. Então, ela é uma feira muito complexa para fazer. Então, um dia desse aí, por exemplo, quando tem um problema com o aeroporto, um tempo mais chuvoso, a gente tem ainda aquela deficiência para garantir que todos os voos cheguem ao Espírito Santo, um aeroporto com mais comodidade, com um volume grande de pessoas. Então, a gente tem uma série de gargalos também, inclusive na mão de obra. Por exemplo, São Paulo. São Paulo você tem milhões de empresas credenciadas, de recepcionista estabelecida, que prestam serviço de manhã, de meio-dia, de tarde. Aqui não. Empresa de segurança. Tem um que é a segurança em feira. Esse profissional ele não tem mercado aqui. Então, nessa época, você tem que formar uma mão de obra. Então, o pessoal que vai trabalhar no credenciamento. Então, tem pessoas fazendo entrevista, selecionando mais de 120 pessoas para selecionar um grupo seletivo para ficar na entrada da feira. Então, fala que tem que falar 2, 3 idiomas. Então, você não tem esse fornecimento dessa mão de obra. Não tem ninguém preparando isso. Falta igual uma organização, né? Não, é igual tem em São Paulo, porque lá é normal isso. As pessoas se estabelecem e passam a prestar serviço. Aqui não, porque se ele estabelecer também, não tem uma agenda, um calendário ainda de feiras que suporte essa contratação dessa mão de obra. Então, isso aí só vai vir mesmo com o crescimento, né? Então, as feiras aqui de Vitória têm boas feiras, né? Nós temos uma feira boa de supermercado, temos um salão do imóvel, nós temos feira da construção civil. Está começando a formar esse calendário, feira dos portos. Então, daqui a pouco, vem feira da pecuária lá, Grande Expoês. E lá na frente nós vamos ter, entendeu? Porque isso vai evoluir, mas a gente está passando, está implantando um processo de organização e realização de grandes feiras no Espírito Santo. Isso é um desafio que a gente passa todo dia. Quando a senhora fala a gente está implantando, né? É uma coisa que já está sendo conversada com a cadeia, com a própria política local, ou é uma coisa que está vaga, que vai esperar que o tempo resolva? Não, nós participamos antigamente do movimento empresarial, onde todo mundo trabalhou 3 anos no centro de convenções. E nós temos um conselho de turismo instalado, onde está dentro dos métodos do governo a construir esse centro, tanto a Prefeitura de Vitória quanto o governo do Estado. Mas a gente não tem a data, entendeu? Quando vai ser? Sabe-se que vai ter um centro de eventos na cidade de Vitória. Está em projeto, está desenvolvendo alguma coisa, mas não avança. É igual ao aeroporto. Todo mundo sabe que nós vamos ter uma pista maior, vai ter mais equipado para poder descer grandes aeronaves. Mas quando? Né? Quando a Copa do Mundo, a Olimpíada, não sei o que, não veio por aqui. Então, tem coisas que avançam muito mais em outros estados. Nós, hoje, não temos ainda. Então, é uma dificuldade que o Espírito Santo precisa olhar com muito carinho, porque o que aconteceu aqui é que o Estado foi beneficiado pelas grandes empresas no desenvolvimento do turismo de negócio. Então, a CST, a Vale e a Aracruz movimentou toda essa rede hoteleira durante muitos e muitos anos. E aí, o turismo de lazer não se desenvolveu equipamentos. Nós não temos aqui um resort, um Costão do Santinho, um Costa do Sauípe, que possa atrair. Nós temos belezas naturais. Só que de belezas naturais, o turista não quer saber. Ele precisa de conforto e acomodação para ele se deslocar para uma cidade. Vitória ainda não tem esses hotéis, porque eles são hotéis executivos que foram realmente criados para o turismo de negócio. Hotéis à beira-mar, que você pega uma família, um grupo de pessoas que possam ter
halls grandes, área de lazer bonita, honestamente eu não conheço ainda. Não tem esse equipamento que possa atrair grandes grupos, que as agências brasileiras possam vender isso a nível nacional. Agora, o turismo de negócio é todo dia, executivo de manhã, de meio-dia e de tarde. Então, isso tem, né, tem agradado a rede. Está tudo indo muito bem, porque o turismo de negócio nosso é muito forte. Mas precisa criar esses equipamentos para que a gente também tenha um bom turismo fomentado por grandes eventos, congressos, convenções, que eles vêm, mas tem que ter esse equipamento, senão os promotores não desenvolvem nada no estado. Por quê? É muito oneroso, a gente fica trocando, fazendo coisas provisórias, e isso é muito desgastante para quem faz. Então o estado já botou, já quer fazer isso, agora tem que acelerar esse processo para todo mundo. Romildo, falando de mão de obra, né? Ela estava comentando, a Cecília comentando aqui que a mão de obra e também toda a prestação de serviço é muito difícil nesse mercado, né? Como é que fica a mão de obra para trabalhar no mercado da rocha hoje? Qual a dificuldade? O que está acontecendo? O setor de rocha não é diferente das demais atividades empresariais do Estado. Existe uma carência absoluta de mão de obra, muito grande, de técnicos, de pessoas qualificadas para o desempenho das atividades. Isso já está mais do que comprovado. A gente sente o esforço do governo, sente o esforço de algumas entidades, e a gente pode destacar aí o trabalho que o SEBRAE vem fazendo, que a FIDES vem fazendo através do IEL, do SENAI, do SESI, no sentido de capacitar o pessoal. Agora tem um outro aspecto muito importante, que é o chamado primeiro emprego, é a inclusão social através do primeiro emprego. E o setor de rochas tem feito isso ao longo da sua cadeia produtiva, porque talvez até sem muito alarde, sem falar muito sobre o assunto, mas já vem atuando e foi agora publicada uma lei estabelecendo uma cota de 10% nas empresas para que tenham, né, possam fazer essa inclusão do chamado primeiro emprego. Então nós temos tranquilidade porque já estamos fazendo isso há muito tempo, até porque a carência leva à necessidade de você utilizar pessoas que ainda não têm experiência, no sentido que sejam treinadas, capacitadas para o desenvolvimento da atividade. Então, realmente, e nós vamos ainda ter um quadro muito mais difícil de carência de mão de obra, com os grandes projetos que estão sendo implantados e outros que serão implantados brevemente aqui no Espírito Santo. Então, é uma grande preocupação do setor exatamente a necessidade de pessoal qualificado, porque não dá mais para fazer improvisação. Os equipamentos hoje, todos eles vêm com uma qualidade e uma necessidade de quem utiliza tenha conhecimentos elementares necessários para que possa ter um desempenho adequado e produtivo. Romildo, Cecília, bom, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer muito a sua participação, Cecília, e também a sua, Romildo. Okay. E para quem quiser mais detalhes sobre a feira, vai ao endereço, é o vitoriastonefair.com.br. Bom, a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero numa próxima oportunidade. Até lá!